lançado na cova dos leões. Era uma lei injusta, endereçada a Daniel, porque aqueles perseguidores viram em Daniel uma fidelidade a Deus absoluta. Descobriram que Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, de joelhos, janelas abertas, ele clamava o Senhor constantemente. E quando eles viram aquilo, disseram: vamos pegá-lo nesse ato. Sabemos que ele é fiel a Deus, ele jamais deixará de orar. E eles fizeram um interdito ali por 30 dias. E o rei assinou. Olha só o verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. O diabo tem uma pressa muito grande em nos pegar. E o rei, de forma impensada, não sabia de nada, e assinou aquele interdito. Eles descobriram que Daniel era um homem fiel a Deus. Segunda coisa, primeiro, é você ser íntegro com as pessoas do seu relacionamento interpessoal. Segundo, é você ser íntegro com Deus. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na casa, no seu quarto, onde havia janela aberta, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, e como costumava fazer, olha só, 3 vezes ao dia, de joelho, gratidão, e ele buscava o Senhor com um propósito íntegro. Homem humilde, homem de gratidão, homem de oração. Injustamente Daniel foi parar na cova dos leões. Verso 13 diz assim: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. O rei tentou ajudá-lo, mas não pôde. E disse o rei a Daniel, verso 16: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Meus irmãos, o rei sabia da fé de Daniel. Daniel foi colocado na cova dos leões famintos. Ele professou a fé num momento muito difícil, uma fé provada pelo fogo. Integridade com Deus é na hora onde ninguém está vendo. É você e Deus sozinho. Daniel sozinho com Deus, ele estava em oração, estava em gratidão, em humildade, em dedicação, em pureza. É isso que Deus quer de você e de mim, para mudar a nossa geração. É uma integridade nos relacionamentos, e segundo lugar, uma integridade com Deus. Com Deus é quando você está sozinho e ninguém sabe, num lugar desconhecido, onde ninguém pode descobrir, e você serve a Deus. É você numa terra distante, num lugar onde ninguém te conhece, e você é íntegro com as pessoas. É quando você tem a oportunidade de pecar, mas diante de Deus você sabe que o Senhor está te vendo, e você continua íntegro porque tem temor de Deus. Integridade com Deus é você não abrir mão da oração, da palavra, da consagração, da presença de Deus na sua vida. Daniel era conhecido como servo do Deus vivo. Quando o rei o chamou da cova, falou assim: Daniel, servo do Deus vivo. Então nós vimos ali uma integridade daquele homem. Integridade com Deus. Ser íntegro com Deus. Deus conhece você e Ele sabe quem você é. E eu pergunto: você alegra o coração de Deus? Na hora nos relacionamentos, você é íntegro? Tudo bem, até aí é mais fácil, né? Você tem um bom testemunho dos de fora, você consegue tapear muita gente não por tanto tempo, mas por um bom tempo você consegue tapear, e de repente é o pastor, o conselho, se tapia tanta gente e tal, você engana. Mas eu pergunto: e agora? E Deus? É o segundo nível de integridade, é você e Deus. É você sozinho, na presença do Senhor, do Espírito Santo, do céu, o céu diante de ti. Como que é a sua vida? Daniel tinha uma integridade com Deus. Em terceiro lugar, irmãos, é a integridade com as pessoas que estão acima de nós. A Bíblia diz, irmãos, no verso 19 e 20,
Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque não me fizeram dano, porque foi achado contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Meus irmãos, os leões entraram em jejum, talvez em oração não, mas em jejum eles ficaram. Daniel, quando colocou os pés na cova, ele fez da cova a cova de Daniel. Não era mais a cova dos leões. Meus irmãos, quando você anda com Deus, você pode ir para qualquer lugar. Aonde você coloca as plantas dos pés, o Senhor te dá por herança. O Senhor honra a sua fé, a sua vida e o seu comportamento. Daniel na cova, não é cova dos leões, cova de Daniel. Jejum para todo mundo, ninguém come nada aqui, enquanto estiver aqui. Amém. E olha só que Daniel respondeu para o rei: ó rei, vive para sempre. Quer dizer, o rei foi abençoado por Daniel. E Daniel falou o seguinte: ó rei, contra ti eu não cometi delito algum, eu fui fiel para o Senhor. Meus irmãos, Daniel foi íntegro para o rei, foi submisso às autoridades que Deus tinha colocado sobre ele. Daniel não era fofoqueiro, Daniel não era maledicente, Daniel não era rebelde, Daniel era um homem de Deus, íntegro nos seus relacionamentos interpessoais, íntegro com Deus, íntegro com as pessoas que estavam acima dele. Meus irmãos, uma das características dos rebeldes é que eles não aceitam autoridade espiritual de ninguém sobre eles. Eles são cheios de si mesmos, falam mal, brigam, desrespeitam e não têm temor de Deus em nada. Por isso são amaldiçoados. Por isso são pessoas que não têm nenhuma relevância no reino de Deus. Pessoas que não fazem nenhuma diferença, nem na sua casa, quanto mais na geração, nem na sua família, nem na igreja, nem na cidade, quanto mais na geração. Se você quer mudar o mundo inteiro, mas não quer mudar você mesmo, nem você, tem jeito. A palavra de Deus diz que Daniel abençoou o rei, se submeteu ao rei, amou o rei e não cometeu delito algum contra o rei. Daniel não cometeu delito algum no seu trabalho, nem com Deus e nem com o rei. Foi por isso que ele mudou a sua geração. Foi por isso que o rei fez um decreto para que todos pudessem se curvar e adorar só o Deus de Daniel, o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, o único Deus eterno, soberano, poderoso, que vive, um Deus pessoal, um Deus amigo, um Deus tremendo. É isso que Deus quer de nós, uma integridade com pessoas mais simples, que estão abaixo de nós, ou estão diante de nós. Integridade com Deus, integridade para com o rei, é o seu patrão, é o seu pastor, é a pessoa que está acima de você, é seu pai, é sua mãe, são as autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida, principalmente as autoridades espirituais, as quais o Senhor trata com elas, e colocou no seu caminho para te abençoar. E você está sendo amaldiçoado, porque não aprendeu integridade com essas pessoas. É sujo de coração. Daniel foi tirado da cova, olha só, nenhum dano se achou nele, verso 20, porque crera no Senhor. Deus tinha um propósito. Agora eu pergunto, será que Daniel, ele sabia que Deus ia tirá-lo da cova? Não, Daniel não sabia. Ele serviu a Deus por causa de Deus e não por causa dos seus favores. Daniel não servia a Deus porque Deus podia dar alguma coisa para ele. Não era o interesse da fé, não era um negócio, não era um mercado, não era tirar para os... Não.
Eu vou servir o Senhor, independente do que Ele fizer por mim. Eu amo a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus faz. E Deus o tirou da cova. Mesmo que o Senhor não o tivesse tirado da cova, ele teria sido um grande exemplo. O sangue dele teria sido um sangue, uma semente, como no caso de Estevão, que o Senhor o levou. E Daniel, a palavra de Deus diz, irmãos, para nós concluirmos a mensagem, verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Acabou o jejum dos leões, né? E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meus amados, a Bíblia diz que eles foram lançados, todos os inimigos de Daniel, eles foram lançados na fornalha. Aliás, nada de fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, nada a ver. É um contexto aqui também, mas foram lançados na cova dos leões. Eles não chegaram nem no chão, no ar, eles foram pegos pelos dentes afiados dos leões, famintos. Meus irmãos, eu quero dizer que esse dia, é que quando você tiver um propósito de integridade, você vai ter o céu a seu favor. O Senhor vai militar em seu favor. Os inimigos serão envergonhados. O Senhor será o teu escudo, a sua fortaleza. O Senhor será o socorro bem presente na angústia. O Senhor vai te guardar de demônios, vai te guardar de homens maus, vai te guardar de tropeço, de vexame, de vergonha. O Senhor vai te guardar de qualquer cilada, de qualquer coisa tramada contra a sua vida, e toda língua contra ti não prosperará. O Senhor guarda a nossa vida, a entrada e a saída, desde agora e para sempre. O que eu quero dizer aqui, meus amados, é que um homem que tem integridade com Deus é muito importante para Deus. É a menina dos olhos de Deus. Não brinque com a pessoa de Deus, não, irmãos. Não brinca, não. Brincaram com Daniel. Foram parar na cova dos leões. Certa feita, brincaram com Eliseu. Sobe, calvo, sobe, calvo, sobe, calvo. Eram crianças, mas estavam o quê? Chacota de um homem de Deus. 40 ursas saíram da mata, estraçalharam aqueles meninos. Irmãos, eu creio que não vale a pena brincar com o homem de Deus, brincar com a igreja, brincar com as coisas do Senhor. Se esse é o seu propósito, vá brincar em outro lugar. Vá brincar na sua casa, vá brincar no seu trabalho, vai brincar lá nos quintos dos infernos. Mas na igreja de Deus, você vai para a cova dos leões. Agora, se você for íntegro, a cova vai ser sua. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Na oportunidade, convido você e sua família a participar conosco das reuniões da Igreja Presbiteriana Central em Contagem e também das reuniões da Cidade Voadora, a Nova Jerusalém. Conheça também o nosso material. São mensagens gravadas em CD e DVD. No DVD são 3 mensagens e também o livro Evangelismo e Despertamento Espiritual, o Manual do Evangelista. Para maiores informações, ligue para nós ou acesse o nosso site. Que Deus o abençoe. Boa semana em nome de Jesus. Amém.